Olá você que está aqui novamente para curtir o vídeo do dia, a notícia do dia no meu canal no YouTube, também demais redes sociais ou no meu site particular. A notícia de hoje é quarta-feira, né, 25 de setembro de 2019. A notícia com relação ao dia de ontem, sem dúvida, a notícia mais importante do Brasil foi a questão do Bolsonaro, presidente do Brasil, participando da reunião da ONU. E a manchete é essa: Bolsonaro se apresenta ao mundo sem medo ou hipocrisia. Esta é a manchete da notícia de hoje, aqui, notícia do dia, para você. Todo dia eu, Ariel Selbach, separo a notícia mais importante e transformo ela em vídeo, para você que gosta de informação neste formato, tá certo? Lá no meu site, lembrando, tem todas as notícias do dia, as mais relevantes. Eu faço um peneirão, não coloco tudo não, faço um peneirão colocando as notícias para você, a maioria delas em formato de áudio, formato de podcast, para você que gosta de ouvir as notícias enquanto fica navegando na internet, fazendo outras atividades, tá certo? Acesse lá, www.divulgueconosco.com.br. Aqui embaixo tem o link também do meu site, ou no Google você digita Divulgação by Ariel e você vai encontrar, tá certo? Também adquira nosso serviço de divulgação, está tudo descrito lá no próprio site. E claro, inscreva-se aqui no canal no YouTube, ative o sininho, assim você recebe a informação de quando tem vídeo novo, tá certo? Você já é inscrito, temos 560, se não me engano, 560 inscritos aqui no canal. Todos eles recebem a informação de que este vídeo foi introduzido no YouTube, certo? Faça o mesmo, inscreva-se e fique sabendo das notícias, das informações. Vamos a ela, notícia essa sobre o Bolsonaro e as coisas que ele falou. Eu vou trazer no final também os pontos mais importantes, tenho 7 aqui, pontos mais importantes que ele falou nos 32 minutos que ele usou do microfone lá na reunião da ONU, Organização das Nações Unidas. Uma coisa é certa, né? Eu acho que nunca teve um presidente que realmente fala o que dá na lata, né? O que dá na telha, ele fala, não tá nem aí, fala a verdade. Ouça quem quiser ouvir, é assim que tá funcionando, né? Você pode concordar ou não com ele, pode ser Bolsonaro ou não. E que país dividido nós temos, né? Um país completamente dividido, temos... Vamos arredondar os números, metade odiando o Bolsonaro, não quer saber dele, a outra metade ou apoiando ou engolindo, digamos assim, porque quem está no poder sempre tem normalmente tem uma quantidade de desaprovação maior, né? Quando você é oposição é mais fácil, você só bate contra, bate e não dá nada. Agora, quando você é situação, por um lado você tem a máquina na mão, como se diz, e por outro sofre críticas a todo momento, né? Deixe seu comentário abaixo, se você concorda ou não com o que ele disse lá na ONU e também como está sendo o seu trabalho à frente do cargo mais importante do Brasil. Vamos lá então, Jair Bolsonaro tem críticos e apoiadores apaixonados e os faz por merecer. Nunca antes na história do Brasil um presidente foi tão coerente, transparente e avesso a contradições. É zero o risco de o Brasil sofrer algum estelionato eleitoral. A democracia brasileira colocou no poder um político que se elegeu dizendo exatamente o que pensa. Reclamar de um homem público coloca em prática o que prometeu. É choro de derrotados, ou de colocar em prática o que prometeu é choro de derrotados. Agora o mundo também sabe disso, é verdade, né? O olhar perplexo de alguns chefes de Estado durante o discurso na ONU, nesta terça-feira, ontem, em Nova York, significa apenas que foram surpreendidos ao não verem atendidos pontos inegociáveis para diplomatas e oradores de todas as nações. A hipocrisia e dissimulação que compõe a gramática da língua universal nesses encontros. Contrariando todas as expectativas, não houve um tom conciliador. Pelo contrário. Em resumo, o que nenhum dos críticos vai ter coragem de perguntar é: como um presidente tem a ousadia de vir a uma Assembleia Geral dizer o que pensa assim, sem fazer concessões a firulas e aos bons modos praticados em reuniões dos poderosos? Sim, porque todos já sabiam quem é, né? E o que pensa Jair Bolsonaro. Uma coisa é certa, o Brasil nunca teve um presidente como ele nesse sentido aí, né? De falar o que pensa.
mas acreditavam que o presidente brasileiro ia participar da encenação aguardada por todos, ia fingir ser quem não é, né? E a audiência ia fazer de conta que acreditava que estava vendo alguém que não estava lá. Pois bem, planeta, lide com isso. Jair Bolsonaro optou por se apresentar à comunidade internacional como ele é, um defensor de valores conservadores e religiosos judaico-cristãos, um nacionalista e patriota que aceita a liderança dos Estados Unidos, um líder que acredita que a Amazônia deve ser explorada pelos brasileiros, em conjunto com os americanos, sem concessões a ambientalistas radicais, indígenas e quilombolas. Tá aí essa matéria que fala, matéria de opinião, né, que fala sobre a presença do Jair Bolsonaro lá na reunião da ONU. Como ela é uma matéria de opinião, eu vou trazer aqui, vou citar a fonte para você, de onde eu busquei essa parte aqui da matéria. Eu peguei lá no site noticias.r7, tá bom? Com essa manchete, né? Bolsonaro se apresentar ao mundo sem medo ou hipocrisia, contrariando todas as expectativas, não houve tom conciliador como um presidente tem a ousadia de vir à ONU dizer que pensa sem concessões. Pois é, tá aí então a informação para você. Agora eu vou trazer os 7 pontos mais importantes, ou 7 pontos que ele citou durante os 32 minutos de discurso que ele fez lá na ONU. Bem interessante aí o texto, cabe muita análise e está sendo analisado com certeza por todos os canais de notícia em todo o Brasil e até mundo afora, né? Vamos lá. Sobre o primeiro item, médicos cubanos. Palavras dele, abre aspas. Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos, tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais, como o de ir e vir. Um verdadeiro trabalho escravo, acreditem, respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU. Antes mesmo de eu assumir o governo, quase 90% deles deixaram o Brasil por ação unilateral do regime cubano, fecha aspas. Está aí o que ele disse com relação aos médicos cubanos, já foi retalhado lá pelo governo de Cuba. Essa matéria, a notícia sobre isso está lá no meu site. Acesse lá www.divulgueconosco.com.br, pesquise lá por Cuba, por exemplo, você vai encontrar essa informação, tá bom? Segundo ponto que ele disse, crise na Venezuela. Abre aspas, o socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres, sem liberdade. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do Brasil, do país, né, da Venezuela, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito a nossa parte para ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. Trabalhamos com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela, mas também nos empenhamos duramente para que outros países da América do Sul não experimentem este nefasto regime, fecha aspas, segundo tema abordado por Bolsonaro lá na ONU. Foro de São Paulo é o terceiro assunto. Aspas, o Foro de São Paulo, organização criminosa criada em 1990 por Fidel Castro, Lula e Hugo Chávez para difundir e implementar o socialismo na América Latina, ainda continua vivo e tem que ser combatido. Fecha aspas. Quarto item, queimadas na Amazônia. Para quem achou que ele não falaria, tá aí, ó. Abre aspas, nesta época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e criminosas. Vale ressaltar que existe também queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte da sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional devido aos focos de incêndio na Amazônia despertam nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas. Afirmar que nossa floresta é o pulmão do mundo. Fecha aspas. Com relação à Amazônia ser pulmão do mundo, também tem uma matéria aqui no meu site desmentindo isso, né? Se você ainda acredita nessa afirmação que vinha de muito tempo, né? De que a Amazônia é o pulmão do mundo, esta afirmação é falsa,
Está a matéria completa sobre isso lá em Divulgação by Ariel. Digita lá Amazônia, pulmão do mundo, e você vai encontrar, né? Na verdade, a floresta amazônica, ela, a níveis globais, ela representa muito pouco, por isso não pode não ser considerada pulmão do mundo, como é erroneamente afirmado por muitos, né? Mais um item, se eu não me engano, o quinto, né? O quinto item do 7 que ele falou, a rixa com Macron. Abre aspas, questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil, sem sequer nos ouvir. Agradeço àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta, em especial ao presidente Donald Trump, que bem sintetizou o espírito que deve reinar entre os países da ONU. Respeito à liberdade e à soberania de cada um de nós, fecha aspas. Ele não citou o nome, né? Não citou o presidente Macron, né? Simplesmente deu a entender, né? Sexto item, a questão indígena. Aspas, existem no Brasil 225 povos indígenas, além de referências de 70 tribos vivendo em locais isolados. Cada povo ou tribo com seu cacique, sua cultura, suas tradições, seus costumes e principalmente sua forma de ver o mundo. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informal para avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiados em ONGs, teimam em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. Fecha aspas, daí as palavras de Bolsonaro também sobre a questão indígena. E para finalizar, último item abordado por ele nos seus 32 minutos de discurso lá na Organização das Nações Unidas, na ONU, a guerra ideológica. Abre aspas, a ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de comunicação, universidades e escolas. A ideologia invadiu nossos lares para investir contra a célula máter de qualquer sociedade saudável, a família. Tentam ainda destruir a inocência de nossas crianças, pervertendo até mesmo sua identidade mais básica e elementar, a biológica. O politicamente correto passou a dominar o debate político para expulsar a racionalidade e substituí-la pela manipulação, pela repetição de clichês e pelas palavras de ordem. A ideologia invadiu a própria alma humana para dela expulsar Deus e a dignidade com que ele nos revestiu. Fecha aspas. Então tá aí nosso vídeo de hoje sobre o Bolsonaro na ONU. Comente abaixo, dá aquela curtida se você gostou, lasca o like aí se você curtiu e comente o que você achou destes 7 itens que o Bolsonaro citou lá na ONU. Guerra ideológica, questão indígena, a rixa com Macron, as queimadas na Amazônia, o Foro de São Paulo, crise na Venezuela e os médicos cubanos. Tá, então este foi o vídeo do dia. Bolsonaro se apresenta ao mundo sem medo ou hipocrisia. Ele realmente tem coragem, ele realmente fala o que tem que falar. Vídeo do dia apresentado a vocês. Meu muito obrigado pela sua audiência. Se gostou, então dê aquela curtida. Inscreva-se no canal, acione o sininho, assim você recebe a informação sempre que tiver vídeo novo. E aqui tem vídeo novo todo dia, a notícia do dia, nomenclatura do YouTube, e vídeo do dia, nomenclatura do meu site www.divulgueconosco.com.br. Acesse lá, tem muita notícia diária, todas elas estão lá, e daquelas todas eu separo uma para torná-la notícia do dia aqui nas minhas redes sociais. Acesse as rádios também, tem 2 rádios lá para você, rádio com música clássica, com rock clássico, e também rádio com as músicas mais atuais. Ambas as rádios também com as notícias do dia. Também muitas curiosidades, muitas dicas, muita informação, muito entretenimento para você. Também adquira nossos serviços de divulgação ou coloque o seu merchandising, seu comercial aqui no meu site, tá certo? Um abraço do Ariel Selba e até o vídeo
de amanhã. Valeu, abraço, até mais!